Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda neste canal. E aí, como é que está o país de vocês aí, o clima? Portugal tá um pouquinho frio, eu estou com frio, tá? E o que eu vim falar para vocês hoje? Eu vim finalizar a primeira parte do vídeo que eu já postei aqui. Eu falei resumidamente sobre o que aconteceu com a gente quando a gente chegou aqui em Portugal, né? Há 4 anos atrás, quando nós viemos para Portugal. Na realidade, fez 4 anos agora em fevereiro, dia 24. Fez 4 anos que a gente está aqui em Portugal, graças a Deus. Então, eu contei para vocês, né, o que aconteceu tudo e como que eu descobri. Hoje eu quero falar o seguinte, como que eu cheguei na perseverança, tá, gente? Como que eu descobri o meu propósito? Porque o propósito de vida, eu descobri o meu propósito de vida. Como que você sabe que é o seu propósito de vida? Quando você tem certeza. Você tem certeza, essa certeza ela passa a morar, ela passa a ser alimentada, ela passa a ser real todos os dias dentro de você. E você sabe que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se põe a fazer, você está fazendo exatamente para o seu propósito. É uma certeza, é simplesmente uma certeza. E aí, tudo que pode até acontecer coisas ruins ou coisas boas, pode o que for, mas você não se abala, porque você sabe que tudo coopera para o bem. Tudo. Por quê? Tudo coopera para o bem daqueles que crê e servem a Deus. Então, como foi que eu cheguei? Depois de tudo aquilo que eu falei no meu vídeo, gente, que eu abri mão sim, eu entendi que eu tinha que abrir mão de trabalhar fora, né? Eu entendi que eu estava num posicionamento, numa posição que não era minha, eu estava na posição do meu marido. E assim, é um assunto bem complicado, por quê? Porque é o seguinte, eu abri mão de ficar na minha casa, de cuidar dos meus filhos, da minha casa, né? Da minha filha que só tinha 7 anos. Então, eu abri mão de fazer isso porque eu entendi que eu tinha que fazer isso. Como que eu entendi? Buscando a Deus. Por quê? Porque eu tinha, sim, uma insatisfação muito grande dentro de mim, ainda que eu estava trabalhando, fazendo as coisas. Eu sentia um vazio, ou seja, nada preenchia, então sempre uma insatisfação. Então eu sempre, nada me preenchia, então eu buscava isso, eu pedia para Deus, eu pedia para Ele me mostrar o que eu tinha que fazer, se o que eu estava fazendo estava correto, se no caminho que eu estava fazendo estava bem, sabe, assim, sempre... Gente, errando mesmo para tentar acertar o tempo todo. Então, foi nesse... Eu até falei no primeiro vídeo que foi entre o primeiro ano que eu fiz o método IP com o Pablo Marçal, que foi online, eu entendi um bocadinho que eu estava um pouquinho no lugar errado, sabe? Que eu estava no lugar do meu esposo, sabe? Então, tá, gente? Porque assim, é um assunto bem... Eu não posso falar pra você assim que a sua vida ou as suas decisões tem que ser as mesmas que eu tomei, tá? Existem situações e situações, tá? Existem situações e situações. Diferenças de vida, ou seja, por exemplo, tem mulheres que não têm escolha, sabe assim? Não tem escolha. Elas precisam trabalhar, por exemplo, precisam trabalhar para poder ajudar o marido. Estão, né? Se só o marido trabalhar, não tem como sustentar a casa, não tem como, né, sustentar a esposa, nem nada disso. Tá tudo certo, gente. Então, existem situações e situações, e eu também trabalhei muito tempo, também ajudei meu marido muito tempo. Os 7 anos na Espanha eu tava trabalhando, os 7 anos no Brasil eu também tava trabalhando. Então, assim, eu também trabalhei.
Só que chegou uma hora na minha vida, chegou uma hora e a gente tem que saber identificar isso, entendeu? Nós mulheres, nós temos que saber identificar isso. Nós temos que saber identificar. Por quê? Porque muitas das vezes você deve estar trabalhando, deve estar estudando, deve estar fazendo coisas, mas você tem uma insatisfação. Você sente que a sua vida, muitas das vezes, a vida de vocês não prospera, não vai, fica ali, entendeu? Aquela coisa, sempre aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. E o que eu quero dizer? É nessa hora em que nós, como mulheres, nós temos que ser sábias. E aí a Bíblia diz que a mulher sábia, ela constrói uma casa, mas uma tola ela destrói, né? E aí nós temos que ser sábios por quê? Porque nós temos que se entregar a Deus, nós temos que buscar a Deus, buscar direcionamento dele todos os dias, entende? Não ser resistente no nosso eu, do jeito que a gente pensa que é. Sabe por que eu identifiquei isso? Porque vinham tendo muitos atritos dentro da minha casa, entre eu e meu marido. Eu percebia que mesmo que entrava, era como sumia, sabe? Assim, o dinheiro. Não tinha prosperidade também, assim, tipo, no sentido de da gente conseguir construir mais do que aquilo que a gente só vivia, né? Então, saber identificar muitas coisas, principalmente naquelas coisas que te incomodam. Ah, você não tá incomodando e tá tudo legal, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Mas contanto que comece a incomodar, começa, e você sente que tá muito fardo pra você, você sente que dá vontade, tem horas de sumir, dá vontade, sei lá, você entende? É como se você não tivesse descanso. Você tem que entender a sua vida, você é uma mulher, você é inteligente. Eu tô falando agora mesmo como uma mulher. Você é mulher e você é inteligente. Então pede a Deus sabedoria, conversa com ele, porque mulher, a nossa cabeça, nós somos tão maravilhosas, sabe? A mulher, ela é muito visionária, sabe? Ela é muito visionária. Então, ela precisa sim se entregar, o único que vai te entender perfeitamente é Jesus Cristo, é Deus, então você precisa conversar com ele e se entregar para ele, tá? E aí o que acontece? Quando eu entendi, gente, nesse posicionamento, eu parei e aí eu falei, olha, pai, quando eu entendi mesmo, tem aproximadamente uns 2 anos que a gente tá aqui, foi um ano de pandemia, um ano ainda ali, tem uns 2 anos que eu entendi que eu precisava descansar, eu precisava desligar, eu precisava sair do controle. Por quê? Porque eu compreendi que eu estava no controle, em todos os sentidos. E aí Deus me deu sabedoria e entendimento que eu precisava descansar. Eu precisava sair do controle. Sair do controle e falar, pai, agora, tipo, entendeu? Não quero mais ficar no controle, eu preciso descansar no Senhor, eu preciso descansar na sombra do Onipotente. Eu preciso descansar o meu coração, o meu emocional, a minha mente. Obesidade cerebral tava a 1000, ou seja, entende? Obesidade cerebral, obesidade emocional, obesidade no corpo físico. E só na pandemia eu engordei 7 quilos na pandemia. Então, saí fora do meu peso. Eu já estava ultrapassada, ou seja, engordei muito. Em um ano, 7 quilos é muito, sabe? Muito rápido. Então, estava reverberando no meu corpo físico. Então, problemas hormonais, problemas, gente, de tudo, cabelo caindo, fadiga adrenal, que eu fui fazer exame, deu fadiga adrenal. Então, assim, eu tava muito sobrecarregada. E aí, o que aconteceu quando você chega nesse ponto é porque assim, toda a vida deu certo. Você foi conseguindo. Só que chega uma hora em que o seu corpo físico, ele não vai aguentar mais o peso da sua mente, o peso das suas emoções, o peso das suas escolhas, o peso do seu controle que você entende. Por exemplo, queria ser a salvadora do mundo. Então,
Chega uma hora que seu corpo não aguenta, ele vai começar a reclamar, ai, por que só agora? Por que só depois dos 40 ou a partir dos, entendeu? Eu já comecei aos 33 anos, 34 anos, exatamente. Tem pessoas que demoram mais, mas o seu corpo físico é só uma impressão fidedigna do que tá acontecendo aí dentro da sua mente, da sua emoção. E aí, gente, fazendo o método IP, eu adquiri uma consciência, um entendimento sobre a minha posição, que o meu posicionamento eu precisava descansar. Eu precisava confiar no meu marido. Por quê, gente? Porque quando a gente chegou aqui, a gente estava vivendo, sim, a gente viveu com 1.200 euros por mês. Eu, meu marido, meus 2 filhos, pagando a renda, que é o aluguel de 750 euros, pagando as contas e comendo com 200 euros por mês. Entende? E toda a vida eu sempre, é aquilo, é confiança em Deus, não é sorte. Sempre foi Deus, sempre foi fé, sempre é por fé, sabe? Não tem uma receita pronta, é fé, é crer. Então eu precisava acreditar nele ainda mais. Por quê? Porque nós já tínhamos saído de uma fase em que nós já estávamos numa fase melhor financeiramente, só que dentro de mim algo me incomodava, e era uma busca, era eu, entende? E aí eu entendi que eu tinha que parar. Por quê, gente? Fiquei doente, sabe? Eu até, depois de 2 anos que meu marido abriu a empresa, eu ainda até arrumei um serviço de limpar casas, né? Eu falei, eu preciso sair de casa, eu preciso ocupar minha mente, eu preciso fazer qualquer coisa. E aí eu fui, até arrumei uns trabalhos com a minha amiga de limpeza. Nessa altura eu já tinha carteira, eu já podia dirigir aqui, já, né? Já tava melhor, já não precisava andar de ônibus público. E aí eu trabalhei acho que uns 3 meses, 4 meses, enquanto minha filha estava para a escola, eu deixava ela na escola, eu fazia meu horário, né? Mas eu comecei simplesmente a desandar, tanto emocionalmente, psicologicamente. O meu corpo físico começou a doer muito as minhas costas, começou a travar a minha coluna. Então, assim, não deu certo. Não deu certo porque o meu físico estava sofrendo e o nosso pessoal, as nossas finanças começou a cair também. Começou a cair, daí meu esposo começou a ter problema para receber, isso, aquilo, e o trabalho foi diminuindo. Eu falei, tem alguma coisa errada, o que tá acontecendo? E aí eu falei, pai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu lá trabalhando, limpando e conversando com Deus. Por que tá acontecendo? Tá tudo bem, mas todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem. Até que o Espírito Santo falou para mim, não é para você ficar aqui, não é para você, entendeu? Você está no lugar errado. Não é para fazer o que você tá fazendo. Para, entende? E aí eu falei, quer saber? Parei, entreguei os trabalhos, voltei para casa de novo. Falei, tá bom, pai, tá bom, eu vou ficar aqui, quietinha. Então, por isso que é importante pedir o direcionamento e ser. A questão não é nem só do fato de você entrar nessa posição de pedir, de se colocar. Eu preciso ser guiada por Deus para me tomar as minhas decisões. Já é uma cura, gente. Já é um posicionamento em que você se humilha. Você sai do eu, que é eu, tudo você, o seu controle. Você deixa para Deus, você libera para Ele dar direcionamento na sua vida. Porque, gente, não tem como, Deus sabe o melhor que tem na sua vida. Ele sabe o que tem de melhor para te dar. Ele sabe o que tem de melhor para te dar. Então, são coisas que ele foi me revelando, foi me mostrando. Porque, filha, pai, por que isso de ruim tá acontecendo? Pai, por que isso? Porque, cara, eu tenho meu pai de pai, é meu Deus. Para mim, ele é o meu pai, então não tem outra pessoa para me pedir. É ele. Ele é tudo, entendeu? Ele que me colocou aqui, é ele que me mandou com um propósito. Então, assim, independente
do que acontece ou deixa de acontecer, é ele que tem que me dar a guia. Às vezes tá acontecendo alguma coisa no feio, e agora, pai? E agora? Entendeu? E agora? O que vai acontecer? Nós vamos perecer? Não. Eu tô aqui na confiança. Então, quando você confia, você pode. Você pode, entendeu? Você pode, você pode, como que eu posso dizer, usar essa palavra, você pode revogar por aquilo que tá acontecendo, entendeu? Você pode sim perguntar o porquê. O que eu tenho que aprender muitas das vezes com isso daqui? Tá acontecendo, tá, pai? E o que eu tenho que aprender? Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo? Entende? Essas coisas, é sempre buscar a guia de Deus, porque Ele mostra, Ele fala, tá? Então, o que acontece muitas das vezes na correria do nosso dia a dia, nas coisas, sobrecarregada, a mulher, ela não tem tempo nem de conversar com Deus, ela não tem tempo nem de conversar com o marido, ela não tem tempo nem de conversar com os filhos, ela não tem tempo pra nada, nem pra ela, entende? E aí, como que você vai se permitir? Se você quer, como que você vai se permitir que Deus guie a sua vida se você não sai do controle? Se você não solta o controle, entende? E aí eu fiquei num momento bem doente, assim, incapaz, gente, de trabalhar pros outros, até serviço da minha casa não conseguia. Por quê? Porque eu precisava parar, entende? Essas coisas acontecem, o corpo físico, o seu inconsciente está pedindo socorro, ele precisa que você pare, porque quando você parar, é onde você sai do controle, um pouquinho, e é ali que muitas das vezes você vai ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que ele vai falar com você, porque até então você fica tão sobrecarregada, tão que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, que você não consegue ouvir os planos de Deus, você não entende que você tem escolhas, né? O homem faz planos e escolhas, mas quem determina é Deus. É bíblico isso, quem determina é Deus. Então a gente precisa fazer isso, entregar na mão dele. E a partir do momento em que eu fiz isso, as coisas foram acontecendo. Então eu voltei, parei, né, saí do trabalho, eu falei, pai, eu preciso fazer alguma coisa. Eu gosto de estudar, no sentido de estudar assim, gente, eu não gosto de fazer estudo convencional. Eu gosto de estudar coisas que me colocam para pensar. Então, eu sempre tô aí fazendo um curso ou outro. Entrei no Trader, estudei Trader, 3 anos estudando Trader. Na área financeira, né, da Bolsa de Valores, fiz cursos, paguei cursos caros, não foi, fiz vários cursos, já eu tenho o meu Nutror, só curso, um monte de curso, um monte de livro, então assim, vim fazendo coisas, e não era, e nunca foi, e nunca preencheu, e nunca conseguia, sabe, mas sempre fazendo uma coisa ou outra, até que setembro desse ano passado, eu levantei muito angustiada, sabe? Muito angustiada, muito angustiada. Eu falei, pai, eu não aguento mais. Uma que eu vinha fazendo exercício em casa, cuidando da minha alimentação, tomando suplemento, que eu fui no médico e ele me passou um monte de suplemento. Fui no médico ortomolecular, né? No médico nutrólogo. E ele me passou reposição hormonal também, mas eu fiz a reposição hormonal bioidêntica, tá? Aquela natural, não é essa convencional, não. Então, se você quiser saber, você busca aí sobre essa reposição hormonal bioidêntica. E aí foi a que eu fiz, tomei muito suplemento, né? Foi que me ajudou muito, 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 muito mesmo. Aí foi que eu consegui dar uma emagrecida, fui perdendo peso, fui murchando. E aí, gente, em setembro, eu me levantei, só que eu não estava totalmente satisfeita comigo, sabe? A minha mente super sobrecarregada, obesidade cerebral, obesidade emocional, muita coisa, guardada, sabe? Achando que já tinha perdoado, mas não, achando que já tinha, Então, eu levantei e falei, olhei pro espelho e falei, pai, não aguento mais. Eu não aguento mais esse peso na minha alma, eu não aguento mais essa mente que não para, acelerada. Eu não quero ter essa mente acelerada assim, sabe? Eu quero ter paz. E eu não aguento, e olhei pro espelho, não estava satisfeito com o meu corpo físico. Falei, tô cada dia mais no sobrepeso, não consigo emagrecer, mesmo fazendo jejum, passando fome, não emagrecia. E aí, quando eu fui entrar
no Instagram, veio o vídeo da Suelen Canin, psicanalista, ela falando sobre emagrecimento. Só que ela falou de um jeito tão diferente, ela falou sobre o emagrecimento dos 5 corpos. E disse que não é uma questão de que eu preciso emagrecer, mas que eu posso emagrecer. Eu tinha que dar autoridade para mim emagrecer, né? Eu tinha que pôr numa posição de poder, entende? Se eu estava autorizada, ela disse que eu estava autorizada a emagrecer, sim. E aí aquela linguagem conectou com o desejo do meu coração. Eu falei, é isso, sabe por quê? Porque eu olhei no espelho naquele dia e falei assim, isso não é físico, isso não é normal, o que eu carrego, o que tô passando aqui, deve ser algo espiritual, deve ser alguma caboja. Eu falei, DG, deve ser alguma caboja, deve ser alguma coisa espiritual, deve ser alguma maldição hereditária, porque não pode ter alguma coisa errada. E aí, exatamente, gente, eu fui naquele dia, naquele mês começou o 70 vezes 7, foram muitas curas no 70 vezes 7, foi 3 meses fazendo muitas coisas, né, em que eu entrei para emagrecer, gente. Eu fui ver que o buraco era bem mais dentro, não era embaixo, não. O buraco é bem mais dentro. Fui compreendendo o que faz a gente engordar, que não é o que a gente come, mas como você come e por que você está comendo. E o que aconteceu? Nós fomos contaminados com a tríplice profana, a profanar o alimento, porque todas as coisas que você vê que é alimento, foi Deus que fez, e viu Deus que todas as coisas eram boas. Então, por que a tríplice profana profanou o alimento, né? Para que a gente pudesse acreditar que quando você está comendo um doce de leite, que você vai comer um doce de leite, que é aquele doce de leite que tá te engordando, que vai te engordar, ou seja, você já come com a culpa. Então, é sobre... Quem que coloca sobre nós culpa? Quem que coloca sobre nós culpa? Não é Deus, não é Jesus. Ele veio tirar de nós a culpa, tirar de nós o pecado. Então, quem que tá me condenando? Qual é essa mente, essa voz que ficou gravada aqui na minha cabeça que me condenou? O sistema profano. E dentre muitas coisas, gente, dentre todas as coisas que a gente sabe, né? Todas as coisas. E aí eu fui entendendo. Quando eu fiz o 70 vezes 7, que eu fiz as partes do perdão e todas aquelas coisas, gente, alimentando normal, fazendo a minha vida normal, eu eliminei 3 quilos somente nesse período do 70 vezes 7. Então, me sentia leve, sabe assim? Me senti mais leve, mais tranquila, paz, a mente acabou. Acabou a obesidade cerebral. Gente, passei por processos de curas bem intensos. E depois disso fui fazendo outros cursos, entrando nas imersões, fiz todas as imersões com a Suelen Canin, fiz cursos, né, fui fazendo uma coisa ou outra, até que eu cheguei na Master Lotus, que é a formação, ela sempre falava, a formação de terapeutas, mentores em psicanalista. E né, depois que tudo passou isso, eu falei, eu preciso de mais alguma coisa, e mais alguma coisa, sempre buscando mais alguma coisa, faltava alguma coisa. E aí, até que eu falei, eu vou, na última imersão dela, eu decidi. Quando ela falou ela falou, mesmo que você não queira exercer, mas faça por você, pela sua família, porque você tem uma família para administrar. Você tem uma família. Então, mesmo que não seja para exercer como profissão, mas por você, para sua família. E aí eu decidi que eu ia fazer. Eu falei, eu vou fazer. E o meu marido estava assistindo a Masterlot junto com, assistindo a imersão junto comigo. Ele falou assim, faz. Quanto que é? E aí a Masterlot na época é 15 mil reais. Eu falei, é 15 mil reais. Ele falou, ok, então faz. Aí, gente, eu falei, meu Deus, é de Deus, né? É de Deus, porque eu aqui queria fazer, mas, né, não queria, né, porque tudo, né, na realidade, não que é ele que paga, é nós que pagamos, né, mas
tudo que Deus confirmar no meu coração, ele tem que confirmar no coração do meu esposo também, porque nós somos uma só carne. Então, eu preciso disso, né? É até uma confirmação para ser mesmo confirmação. Então, para ter certeza. E aí eu comecei, gente, fazer a Master Lotus, foi em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem 4, fevereiro, março, né? Agora vai fazer 5 meses que eu estou na Master Lotus em formação de psicanálise. E olha, não tenho palavra para expressar o que é isso. Porque, assim, é profundo, gente. É um processo profundo, profundo, profundo. Não tem explicação, porque é muito, muito, mas muito a nível espiritual mesmo. A formação é nos 5 corpos. É como ela explica mesmo. A formação de psicanálise, que eu estou nessa formação, ela é realmente uma formação que destrava e cura e equilibra os nossos 5 corpos. Sim, gente, porque nós temos 5 corpos. Já havia dito em outros canais aqui, em outros vídeos, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo almático e o corpo espiritual. É preciso que todos esses corpos estejam alinhados. Quando todos esses corpos estão alinhados, é onde a gente vai ter sim uma vida plena. Um corpo pleno, aquele corpo que nós viemos para ter. Ninguém nasceu na Terra para ser sobrepeso, sabia, gente? Ninguém nasceu na Terra, ninguém veio para ser. O que acontece? Muitas das vezes, e é o que acontece, é isso, a tríplice profana profanou os nossos corpos em todos os sentidos, as nossas crianças, no que elas verem hoje nos TikTok, é uma enxurrada de informações e aquele tanto de informação, a cada 1 minuto uma informação diferente e o cérebro não coloca em prática, aquilo causa muita ansiedade e as nossas crianças, elas não comem porque tá com fome, muitas vezes comem as emoções, as ansiedades, toda aquela informação, obesidade cerebral, caso 1, obesidade cerebral, é só Deus na nossa vida. É só Ele mesmo para nos dar sabedoria e entendimentos em todos os sentidos, sabe? E aí, dentro disso, eu fui aprendendo muitas coisas e estou ainda, porque a formação não acabou. E eu entendi numa das aulas em que eu estava fazendo de cura, que depois que eu fiz várias curas, eu entendi que o meu propósito era curar outras pessoas. Só que eu só entendi isso, que o meu propósito é levar cura para outras pessoas, quando eu passei a me curar das minhas dores, das minhas iniquidades, quer dizer, das dores que não são minhas, tá? Das dores que eu estava carregando sobre mim, que não são minhas, das iniquidades que eu carregava sobre mim também, que não são minhas. E a partir do momento em que eu fui ficando leve, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo físico, o meu corpo almático, eu falei, uau, eu preciso ajudar as pessoas. E aí, onde a chave vira assim, ó, a chave vira. E aí, quando ela vira aqui, desce pro coração. E aí, eu senti que esse era o meu propósito de vida, curar vidas. Só que vocês entendem comigo, vem aqui e confirmem comigo. Tem como uma pessoa doente, um doente cuidar de outro doente? Não tem como, né? Você precisa estar curado para cuidar de outro doente. Você precisa cuidar de você primeiro, te socorrer primeiro, resolver as suas questões de vida para depois você conseguir cuidar e ajudar outras pessoas. Não é assim? Quando a máscara do avião cai, qual é a primeira pessoa que você tem que cuidar e socorrer? Você, em primeiro lugar. Como que você vai socorrer outras pessoas, entende?
São esses tipos de posicionamentos em que eu fui aprendendo no decorrer do curso também. Por quê? Porque muitas das vezes eu me colocava como salvadora a minha vida inteira. Como salvadora, eu tinha que ser muito boa para todo mundo, salvar todo mundo, ou seja, e eu morrendo. Então, assim, não tem sentido, não tem sentido. É por isso que Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, ama-te primeiro, para depois você amar o próximo. Ou seja, você se cura primeiro, você se enche de autoconhecimento, de sabedoria, que daí você vai começar a transbordar. É aonde você tem que sim transbordar. E é preciso transbordar. Por quê? Porque eu vinha passando muito tempo buscando conhecimento, fazendo cursos, e eu não colocava isso para fora. Isso tudo tá virando tudo obesidade cerebral. Então, gente, é isso como eu cheguei na psicanálise e eu estou ainda estudando, tá? Ainda não terminei. Estou no processo nesse exato momento de atendimento, de fazer o estágio, tá? A gente faz estágio entre nós, a gente atende entre nós, né? Uma a outra sempre. E aí, o que a gente leva, gente? As nossas questões, as nossas dores, os nossos bloqueios, as crenças nossas, não, o jeito que a gente fala, né? Aquilo que a gente carregava sobre nós, que não era nós, mas a gente leva para ser tratada sobre isso, tá? E eu tô assim, o que eu posso dizer sobre a experiência que eu estou tendo não tem palavras, é inexplicável, porque é muito ganho. A gente só ganha porque quando você atende e você pode, porque no momento em que a gente se põe para atender um analisando uma pessoa, nós estamos nos permitindo ser usada por Deus, pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir naquela sessão, né? E a partir do momento que você vê que o seu irmão está avançando e cada vez avançando e sendo curado, gente, não tem nada que te deixa mais feliz do que isso. E aí você já, meu Deus, você já se cura só de ver o seu irmão se curando. E quando você é atendida também? Então, a partir do momento que você está atendendo, você também está recebendo. Entende? É uma energia maravilhosa, é uma bênção divina, é uma bênção divina. Então hoje eu tenho certeza do que eu vim fazer nessa terra, que eu vim curar outras pessoas. Eu sou um vaso, eu sou um instrumento de Deus, né? Sem Ele eu nada sou e nem nada seria. Sem Ele eu nem nada sou e nem nada seria. Então hoje eu posso dizer que eu estou sim no caminho de me tornar uma psicanalista cristã, né? Porque até então só a Suelen no Brasil que tinha como psicanalista cristã. E sim, a nossa formação ela é muito pautada na Bíblia mesmo, né? Porque nada nesse mundo funciona se não tiver embasado na Bíblia, porque a Bíblia ela é um manual de instrução para o ser humano, que foi deixada para o humano, manual de instrução. E assim, se a gente examinar a Bíblia, se nós lermos e buscar conhecimento, nós não vamos ficar enganados por ninguém, né? E na Bíblia mesmo diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará, tá? Então, a pessoa que não busca conhecimento, ela tem que acreditar em tudo que os outros falam, ou em tudo que a mídia tá dizendo, ou em tudo que as vozes dizem aqui para ela. Então é importante buscar conhecimento, sim, sabedoria, conhecimento, porque a sabedoria vem a partir do momento que você busca o conhecimento, as informações, e aí você vai colocar em prática. É essa prática, o que acontece entre o conhecimento e a prática é que você adquire a sabedoria, tá? Que é no processo, você adquire sabedoria no processo. E é com isso que você pode ajudar outras pessoas e falar, não, vai por aqui, é assim que funciona. Não, por aí não vai funcionar, não vai. Faz assim que vai ser mais fácil, ou seja, então você aprende com quem já aprendeu e já passou. Você não precisa passar por aquele processo, entende? Então você encurta
o seu tempo. E é isso, buscar conhecimento, porque o meu povo padece por falta de conhecimento, diz a Bíblia. O meu povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento, gente, a gente se busca, conhecimento a gente paga, conhecimento a gente é com suor, lágrima e gordura que você tem que investir para o seu conhecimento. E aí, tudo aquilo que você adquire como conhecimento, você tem que pôr em prática sim. Você tem que liberar para os outros sim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou semeando na sua vida. Eu estou liberando para você gatilhos em que você pode ouvir e você vai falar, pô, entendeu? Era isso que eu precisava ouvir. Nossa, entende? Por quê? Porque eu não posso segurar só para mim. Se eu segurar para mim, é egoísmo. E aí eu não tô servindo o reino, porque servir o reino é aquele que serve. Como que eu sirvo o reino? Servindo. Como que eu sirvo o reino? Compartilhando, transbordando na vida das pessoas. Entende? Então, é disso que se trata, gente. É disso que se trata. É sobre isso. E no decorrer eu tenho criado esse canal, né? Em forma, sim, de obediência. E também quando... Só do fato de falar aqui com vocês é uma cura, porque eu já fui curada, né? Não tinha essa coragem de falar em público, de fazer um canal, de fazer vídeo, de pôr o que tá, né, dentro do meu coração. Mas a palavra diz assim que se eu for fiel no pouco, sobre o muito ele vai me colocar. Então, assim, eu tenho visões de futuro na minha vida. Eu tenho visões de futuro que, dentro da minha perspectiva de hoje, não seria possível. Mas, o que a palavra diz? Seja fiel no pouco, que sobre muito eu vou te colocar. Não tem como ele me colocar a realização daqueles sonhos do futuro se eu não ser fiel no que eu tenho, no pouco que eu tenho. Porque eu preciso saber administrar o pouco que eu tenho. Como que é o administrar? Eu preciso saber transbordar esse pouco que eu tenho. Porque se eu não saber transbordar esse pouco que eu tenho, como que sobre o muito ele vai me colocar? Como que ele vai confiar? Não é uma questão dele, é uma questão minha, sua, de posicionamento. Por quê? Ele sabe a capacidade que eu e você tem. Porque ele nos fez seres capazes para fazer coisas extraordinárias. Que eu e você nem imaginamos, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem mente pensou o que Deus tem preparado para mim e para você. Então, é essa confiança, é esse deixar agir de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outra maneira, não tem outro caminho, não tem outro preenchimento. É só Deus, é só Jesus que pode nos preencher. É só Ele, é a confiança que a gente tem nele. É usar o nosso livre-arbítrio para escolher Ele. Usa o seu livre-arbítrio para escolher o Pai, tá bem? Usa o seu livre-arbítrio para deixar o Espírito Santo te guiar. Faça isso que você vai ver que a sua vida vai começar assim, dar uns saltos quânticos. Vai começar a mudar. E vai começar a mudar a atmosfera da sua casa. Vai começar a mudar muitas coisas. E esse é uma história que eu vou contar outro momento, tá? Na parte espiritual, porque estamos vivendo essa parte. E Deus, Ele tem muita coisa para nos entregar, muita, mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos preparar e ser fiel no nosso pouco. Então, eu estou sendo fiel no pouco, para que sobre o muito Ele possa me colocar, Ele possa confiar que eu tenho sim capacidade de administrar. Então, meus queridos, minhas queridas, esse é o vídeo de hoje. Se te fez sentido, compartilhe, já dá seu like. Dá uma força para esse canal, porque esse canal é para honra e glória do Senhor, não é para mim, tá? Se fosse pelo desejo da minha carne, eu não estaria aqui e não mesmo, mas não mesmo.
Então, não é essa a questão, né? A questão é que quem governa é o espírito e a carne tem que obedecer. Ela só obedece. Ela não tem que querer, ela tem que obedecer. Por quê? Porque Deus sabe do que é melhor para que nós possamos dominar e multiplicar e prosperar sobre essa terra. É Ele que sabe. Então, é essa confiança, essa fé. Que nós possamos, no dia de hoje, ficar com essa fé cada vez mais forte dentro de nós, essa confiança em Deus, e que a sua vida possa, sim, ser próspera, prosperar em todas as áreas da sua vida. E para isso, você precisa, sim, ter um coração ensinável, uma mente ensinável, uma alma ensinável, um coração tratável. Você precisa tratar o seu coração, porque a Bíblia diz que de tudo que você deve guarda o seu coração, porque é dele que provém a vida, é dele que provém a vida. Então, é nesse sentido, você deve guardar, tá bom? Então, tenha um bom dia, compartilhe esse vídeo e deixa seu like, já se inscreva, tá? Tenha um bom dia, todos na presença do Senhor. Tchau, tchau.